Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, verso 1 em diante. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Amém? Muito bem, meus irmãos, tem muito pano para manga aqui hoje, nesse texto aqui. Dá para a gente conversar um pouquinho sobre esses dois primeiros versículos. Irmãos, percebem que a partir daqui, do capítulo 13, Lucas se debruça e ruma, então, toda a sua escrita, toda a sua dedicação à viagem missionária, que a igreja ela já tinha saído da Judéia, Samaria, ali nas regiões vizinhas. Agora ela está avançando para lugares mais distantes. Uma cidade aqui onde eles iam, Chipre, era uma cidade grega, né? Então, já fazia algum tempo que Barnabé e Saulo estavam ali investindo na evangelização na cidade de Antioquia. Os irmãos já estudamos sobre isso. De forma que a igreja de Antioquia havia crescido e se fortalecido. A igreja havia se organizado ali, a ponto de Lucas destacar alguns profetas e mestres entre os membros da igreja. Isso é muito importante, a igreja se organizar para que haja entre eles esse tipo de destaque. E aqui ele começa a destacar Barnabé, que é muito conhecido, inclusive é lá de Chipre, a origem dele. Simeão, Níger, o Níger, que é um termo usado para o negro, né? Ele era um africano. Lúcio de Cirene, também com certeza um outro africano, e Cirene ele ficava lá no norte da África. Manaém, aqui eles dizem, algumas traduções, que era Colasso de Herodes, o tetrarca, ou seja, foi criado junto, era um irmão de criação ali do Herodes, o tetrarca, cresceu junto com ele. E em quinto lugar ele bota aqui o nome de Saulo, que nós já conhecemos. Então dá para perceber aqui que a igreja ela já tinha desenvolvido e tinha crescido. E aqui é muito importante a gente perceber que essa forma da igreja crescer não é com um manda-chuva, a igreja crescia em colegiado. Ela crescia e pessoas cresciam juntas. Então, não existia apenas aqui alguém que determinava, não tem, é o apóstolo Pedro que manda, não, ela crescia em colegiado. Isso é muito importante para todo o crescimento, de toda obra, de todo o trabalho. Aqui é importante a gente destacar, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa distinção, essa diferença, mas aqui ele faz uma diferença entre profetas e mestres. Qual é então a diferença entre profetas e mestres, né? Paulo, ele era tanto mestre quanto profeta, dá para perceber isso, porque por várias vezes a gente vê Paulo
predizendo coisas, falando a respeito de palavras proféticas. No entanto, aqui mestre é designado para aquele que ensina regularmente, para aquele que se prepara apenas para o ensino. Esse é designado mestre, como era então o Gamaliel, que o apóstolo Paulo estudou aos seus pés e tal. O profeta já seria mais aquele que Deus levanta para trazer uma palavra de exortação, de edificação, de consolação para o seu povo. Não deixa de ser um ensinador, mas no entanto, existe uma forma específica de Deus usar aqui esta pessoa. Não vejo muita diferença, mas a grosso modo seria mais ou menos isso aqui. O mestre é aquele que ensina regularmente e o profeta é aquele que Deus levanta, né? E é aquele que Deus dá a palavra na hora ali, impulsiona ele e dá a palavra e ele entrega a sua palavra ao seu povo, a fim de edificar a sua igreja. Em uma dessas reuniões, aqui o texto diz que eles estavam num trabalho de oração, de adoração, era um culto de adoração, eles estavam jejuando. E aqui a gente percebe que a questão do jejum sempre esteve muito ligado a propósitos específicos. Aqui o texto não diz qual que era o propósito do jejum, mas eles estavam orando e jejuando. Enquanto isso acontecia, o Espírito Santo fala com eles. Agora fala com quem? Eu te pergunto, com o mestre ou com o profeta? Quem você acha que deu essa notícia? Foi o mestre ou foi o profeta? O profeta, não é? É o profeta? Ora, se o Espírito trouxe a palavra ali na hora, eu creio que ele tenha usado o profeta, né? E aí, o Espírito toma alguém ali, né? E diz, olha, separe Barnabé e Saulo para uma missão. O texto nos dá a margem para entender que eles ainda oraram e jejuaram, e a igreja que estava familiarizada ali então com essas palavras proféticas, não teve dúvida nenhuma, chamaram Barnabé e Saulo. Você vê que ele resume bastante aqui, né? É possível que isso tenha passado uma semana, ou 15 dias, ou um mês, não se sabe. O texto fala, depois que eles receberam a orientação do Espírito Santo, ainda jejuaram e oraram. Isso requer dias, pelo menos um dia, para que haja jejum, não é isso? Então eles impuseram as mãos e despediram para a missão que o Espírito Santo havia enviado. Os missionários então são enviados pelo Espírito Santo para a ilha de Chipre, a ilha lá de onde Barnabé nasceu. Barnabé era dessa ilha de Chipre. Então, de Antioquia, eles saíram para um lugar chamado Seleucia, era uma cidade, ficava apenas a 15 quilômetros ali de Antioquia, era perto. Só que de Seleucia, lá para Chipre, já dava 200 quilômetros. E aí eles foram, navegaram a mar aberto, né? E ali em Chipre já tinham alguns cristãos. Aliás, Antioquia, o capítulo anterior fala que ela foi evangelizada pelos cristãos de Chipre. Então já tinha vindo gente de lá para cá trazer uma mensagem. Agora, ali já tinha uma igreja formada com pastores, com mestres, com profetas, e Deus separa dois para mandar para lá, para ajudar na evangelização. Então eles atravessaram a ilha. Aliás, eles chegam lá em Chipre, no porto, ali no local chamado Salamina. E eles começaram a anunciar o evangelho primeiro nas sinagogas. Sempre você vai ver os apóstolos, quando chegam à cidade, eles procuram sempre as sinagogas. Em primeiro lugar, eles vão nas sinagogas. E ali o texto deixa claro aqui nesse versículo que eles levavam o João com ele. Mas não era João o apóstolo, era João Marcos. Era o filho da irmã Maria, aquela que quando Pedro sai da prisão, vai lá bater na porta, a Rode vai atender. Então, ali era a casa da irmã Maria, que era a mãe de João Marcos. Então, esse João Marcos era primo também de Barnabé, primo. E aí, vai levando junto. Eles atravessam a ilha pregando a palavra de Deus, chegam ali lá em Chipre, mais precisamente em Salamina, e aí eles chegam pregando a palavra. E aí chegam até o outro lado, que é a capital da ilha, que chamava Pafos. Lá eles encontram um judeu, feiticeiro, praticante de magia, chamado Bar Jesus. Bom, Lucas não economiza nas palavras e já chama ele de falso profeta. Não é? Lucas falou, era um falso profeta, é aquele que inventa mentiras, que fala mentiras. Aliás, irmãos, a lei dos judeus, a lei
mosaica era muito severa com relação a esse tipo de prática. E ele, como um judeu, aqui o texto está dizendo que ele era judeu, com certeza sabia disso. Então, deliberadamente, ele enganava o povo. Não era alguém ali, não, ele enganava. Embora ali em aramaico o nome dele fosse Elimas, que significa o sábio, ou o vidente, ou o que profetiza, ou que fala, esse homem ele enganava muita gente. E parece que ali ele era uma espécie de conselheiro do procônsul, chamado Sérgio Paulo. Ele era o conselheiro daquele homem ali, né? Porque você pode perceber que nessa época, na antiguidade, os reis, os imperadores, os governadores, eles sempre procuravam se manter ali do lado com adivinhos, com profetas, com mágicos. Você pode ver que quando surge ali no reinado de Belsazar, não é? A mão escrevendo na parede lá, era Belsazar, é isso? Belsazar, a mão escrevendo na parede, ele convoca todos os magos, videntes, macumbeiro, tudo para ver quem decifrava o que significava aquilo ali. A não ser que Daniel foi lá e decifrou, né? Então eles eram sempre cercados dessas pessoas. E ali o procônsul chamava Paulo Sérgio, né? O que é um procônsul, irmão? É um governador. Aliás, existem dois tipos de províncias naquela época. Existiam as províncias imperiais. O que era uma província imperial? Era alguém que estava ali governando, ligado direto ao imperador. Então não tinha atravessadores, era ligado direto ao imperador. Por exemplo, a Judéia era uma província imperial, era ligado, quem governava ali a Judéia, no caso Herodes, era ligado direto ao imperador. E ali também tinha as províncias senatoriais, que é no caso aqui de Chipre, que eram províncias de governadores que eram ligados ao Senado. Eram os senadores que nomeavam essas pessoas para estarem ali. Eram províncias menores, não tinham tanta influência, mas eram ligadas direto ao Senado. Então, esse aqui é um caso desse. Era uma província senatorial e o procônsul Paulo Sérgio era um homem que estava ligado e autorizado ali pelo Senado. Bom, o texto diz que esse Sérgio Paulo, ele era inteligente, preparado, culto, né, um homem bom. E aí ele mandou chamar os missionários, porque ele viu que estavam evangelizando uma doutrina ali na sua ilha, né? na sua cidade ali. Ele manda chamar esses homens aqui, porque eu tenho interesse de conhecer, eu preciso conhecer essa doutrina. Quando chega lá os irmãos, os missionários, Paulo e Barnabé, começaram a pregar o evangelho, e o mago, o Elimas, começou a se opor. Eu não sei o que ele dizia, porque o texto não fala, mas talvez começou a levantar dúvida, começou a questionar, começou a não concordar, ou talvez escarnecer, e começou com essas coisas ali. Paulo, então, o repreende e o castiga imediatamente, porque, senhor, pastor, obrigado, porque desde o início, no caso desse Elimas aqui, desde o início ele não queria que chegassem ali, né? Que era um homem usado pelo diabo. Já esses dois missionários eram usados por Deus. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para ele ali, né? E se revolta com aquela situação, fixa os olhos nele e fala: seu filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, até quando você vai continuar torcendo os retos caminhos de Deus? Olha que palavra severa. As mãos do Senhor é contra você, e ficará cego por algum tempo. Imediatamente o cara ficou cego. Na mesma hora, já começou a procurar alguém para guiá-lo. Irmãos, olha que coisa. A partir daqui, por exemplo, você pode ver que desde o início, quando o texto é narrado, o Espírito diz: separem Barnabé e Saulo. Aí vem falando Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Só que daqui para frente, o texto não fala mais Barnabé e Saulo, ele fala Paulo e Barnabé. Porque Paulo assume, a partir daqui, então, o seu chamado realmente para pregar aos gentios. E daqui para frente você vai ver o texto sempre falando primeiro Paulo, depois Barnabé. E não fala mais Saulo, porque Saulo era o nome hebraico, né, dele. Paulo já era o nome romano dele, né? E aí, a partir de então,
Paulo toma a frente, o homem fica cego, o procônsul vê aquilo, o governador vê aquilo ali, vê o que tinha acontecido, e o texto conclui dizendo: e ele creu na doutrina do Senhor Jesus. Bom, quem é que não crê diante de um fato desse, né? O cara está ali pregando o evangelho, o cara se opõe, e ele não orou, falou: olha, eu vou orar, Deus vai te cegar. Não, ele falou: a mão do Senhor é contra ti, seu filho do diabo, cheio do engano, você está pervertendo o caminho do Senhor, você vai ficar cego aí por algum tempo. Diz a história, diz algumas literaturas, que esse homem, depois de algum tempo, se converteu e recuperou a sua visão. Mas isso não é a Bíblia que diz, é a história. É só para que haja, então, aí um acrescentar nisso. Bom, o que a gente aprende desse texto aqui? Esses 12 versículos que eu acabei de resumir aqui, um pouco mais detalhado. Primeiro, irmãos, que a gente vê aqui é a ação do Espírito Santo na condução da igreja. Você vê o Espírito Santo agindo em tudo. Versículo 2, você vê o Espírito Santo agindo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos. Versículo 4, o que diz aí? E assim estes enviados pelo Espírito Santo. Versículo 9, o que diz aí? E Paulo, todavia Saulo, que também chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Você percebe, o Espírito Santo em todas as coisas. Na reunião, na evangelização, você percebe o Espírito Santo usando o profeta, falando com a igreja, designando os missionários, suprindo a necessidade deles, suprindo a missão, encorajando eles, falando com eles. O Espírito Santo na condução da igreja. Quem conduz a igreja não é o pastor. Quem conduz a igreja não é a liderança, não. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Se a liderança não atrapalhar, o Espírito Santo vai conduzir de uma forma muito maravilhosa. Muito bem. Quem mais atrapalha a obra do Senhor é os próprios líderes mesmo. Nós temos a tendência de não ouvir a voz do Espírito Santo e às vezes acabamos atrapalhando aquilo que Deus quer fazer. No entanto, devemos orar, e vocês orem por nós. Orem pelos líderes, orem pelos pastores, orem por aqueles que se dispõem a evangelizar, para que o Espírito Santo possa encontrar espaço na mente, no coração, para que ele possa cuidar da sua igreja e do seu povo. É o Espírito Santo que cuida através daqueles que ele chamou. Contudo, é a ação do Espírito Santo do começo ao fim. Se tirar o Espírito Santo, então não fica mais nada. Não tem mais igreja, não tem mais objetivo, não tem mais voz, não tem mais fala, não tem mais unção profética, não tem mais profecia, não tem mais mestre, não tem mais nada. É o Espírito Santo que conduz a igreja, que fala com a igreja, que encoraja a igreja. E Paulo era cheio do Espírito Santo. Por isso que ele dá aquela palavra severa ali com relação a esse moço. Então a primeira coisa é a ação do Espírito Santo que conduz a igreja do começo ao fim. Você concorda? Amém? Amém. Segunda coisa é que Satanás usa sempre pessoas. Ele usa sempre pessoas para se opor ao avanço do reino de Deus. Ele usa pessoas, irmãos, assim como o Espírito Santo usa pessoas para levar a mensagem do Evangelho, o inimigo usa pessoas para atrapalhar essa mensagem. Ele não quer jamais que essa mensagem ela chegue ao ouvido da pessoa, porque o crer vem pelo ouvir, não é isso que a palavra de Deus diz? Ora, se a pessoa ouvir, o Espírito vai trabalhar no coração daquela pessoa, e o arrependimento vai ser gerado. Então ela vai se render quando ela entender a situação que ela está, e só Jesus pode salvá-la. No entanto, o inimigo, ele tenta atrapalhar, e o que ele faz? Usa pessoas. E aqui nesse versículo 8, coloca aí, Robson, o versículo 8: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Ele não queria, primeiro porque aquilo com certeza lhe rendia algum dinheiro. Assim como Paulo fala lá para Timóteo, que muitos usam a questão da fé como meio de lucro. Isso está cheio no nosso Brasil, não é? E aí o procônsul viu que ali ia tirar, o Elimas, que é o Bar Jesus, viu ali que ali ia tirar a sua fonte de lucro. Ele falou: não vou deixar que isso vá acontecer aqui na minha frente. E começou a se opor ao avanço do reino de Deus. Irmãos, as forças do mal sempre vão se opor ao Evangelho de Jesus.
se você se dispõe a pregar, se você se dispõe a evangelizar, se você se dispõe a falar de Jesus, a entregar um panfleto, tenha certeza, não vai ficar barato. Alguém vai se opor, o inimigo vai se opor, ele usa pessoas para se opor. Aqui é uma prova do que realmente existe batalha espiritual. Aqui é uma batalha espiritual. Não é essa coisa que pregam por aí para você vir quebrar sua maldição, e essa batalha espiritual que acontece, né, nos cultos de libertação. Aliás, o melhor culto de libertação que eu conheço é o culto de ensino, porque é a palavra que realmente liberta, não é? A pessoa nunca vai no culto de ensino, mas vai no culto de libertação. Eu estou numa batalha espiritual. Isso aqui é uma batalha espiritual. Amém, meus irmãos? Então, a oposição do diabo, ela vem cheia de argumentos lógicos, ela perverte o povo, ela desanima o coração. Você lembra de que mandaram 10 espias para espiar a terra prometida? 2 vieram com um relatório bom e 8 vieram com um relatório ruim. O que aconteceu com o relatório ruim desses 8? Desanimou o coração daqueles 2 milhões de pessoas, a ponto de Deus dizer: Moisés, vou tacar fogo em todo mundo, só vai ficar tu, vou deixar só você. Entende isso, irmãos? Então, para se opor, e o Josué e Caleb dizia, irmão Ivanilson, não, gente, o Senhor não nos prometeu, vamos possuir a terra, nós enfrentaremos, que lá tem gigante, a gente não vai conseguir nunca, isso não vai dar certo nunca. Tem sempre alguém usado pelo inimigo para se opor ao reino de Deus, mas cheio de argumento lógico. Se você for fraco, você cai, perverte o povo. Não são pessoas possuídas, babando, não, são pessoas às vezes bem vestidas, com diplomas na mão, bem intencionadas, mas cheias de engano, e pervertem o caminho de Deus, ensinam mentiras, apartam as pessoas de ouvir a verdade do Evangelho. E é por isso que precisamos orar e jejuar, para que Deus possa encher do Espírito Santo os seus mensageiros. Quantos mensageiros tem da palavra de Deus aqui? Todos nós somos mensageiros. Satanás usa pessoas, e é preciso você saber identificar. Não, talvez para fazer como Paulo fez, senão você vai sair amaldiçoando todo mundo que você encontra por aí, né? Você entrega um folheto, o cara não quer receber, seu filho do diabo, você está amaldiçoado. Não é assim, né? Se opõe ao Evangelho, né? Acho que essa aqui são circunstâncias e ocasiões. Tem muitas coisas aqui que foi dada apenas aos apóstolos, aos 12, que escreveram isso daqui. Deus ainda pode fazer isso? Pode, sim, pode. Agora precisa ter homens ali, na igualitariedade desses homens aqui, senão Deus não faz. Satanás então usa esse tipo de pessoas para o avanço do reino para se opor ao avanço do reino de Deus. Mas em terceiro lugar, a igreja precisa retornar a indignar-se quando a verdade de Deus está sendo pervertida. É preciso que haja em nosso coração uma santa indignação, porque toda vez que se perverte o coração ou a mensagem do Evangelho, que a gente fica inerte e não fala nada, o inimigo ganhou muito terreno. Veja o versículo 10. Onde está o versículo 10? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Isso aqui é uma indignação. É um profeta indignado, porque existe um filho do diabo tentando perverter o coração de alguém que está interessado em ouvir o Evangelho. É preciso que a igreja se levante como uma apologeta, como alguém que defende o santo Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Nós precisamos fazer parte de uma geração, aliás, a geração de hoje, ela não se ira mais facilmente contra o Evangelho deturpado. Não se ira mais. A gente precisa, ao mesmo tempo que a gente ama, a gente tem ira daquilo que é contra o Evangelho, daquilo que vem deturpar a mensagem do Evangelho, daquilo que é passado de forma errada. Eu vi aí, a semana passada, um grande pregador da internet, prega para milhões de pessoas. Ele disse o seguinte, que está fazendo aí 50 anos que o Billy Graham veio aqui no Brasil,
fez agora, ele veio em 1974, né? Pregou no Maracanã para 200 mil pessoas. E esse camarada quer fazer, vai fazer, já está marcado, uma turnê: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Natal, Rio Grande do Norte, Amazonas, e tem mais outra cidade que eu esqueci agora, aonde ele vai, entrada gratuita para todas as pessoas entrar nesses lugares, e ele vai pregar o evangelho. Só que o evangelho que ele prega é um evangelho deturpado. Agora imagine quantas pessoas não serão envenenadas com o evangelho deturpado. O cara está querendo se colocar no mesmo patamar do Billy Graham. É um que diz assim: se Deus te deu, se Deus te permitiu ver, olhar, tocar, pegar, é porque Ele quer te dar. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o que a gente faz diante disso? A igreja precisa se indignar contra essa mensagem fajuta do evangelho. Não é possível ver tantos desmandos, irmãos, sem se indignar. Não é possível. Paulo cheio do Espírito Santo e Bar Jesus cheio do diabo e de engano. Era isso que estava acontecendo aqui. É preciso se indignar contra os inimigos da justiça, contra aqueles que promovem discórdia e injustiça entre os irmãos. É preciso se indignar contra isso, porque não estão sendo usados por Deus, estão sendo usados pelo inimigo. É preciso se indignar contra os que pervertem os caminhos do Senhor. Jesus disse certa vez: olha, se você fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, é muito melhor um suicídio para você. Pegue uma pedra de moinho, amarre no seu pescoço, se lance dentro das profundezas do mar, se suicide, porque é muito melhor você se suicidar do que você perverter o caminho de um pequenino que crê em mim. Isso é muito sério, meu irmão. Isso não é eu que digo, é Jesus que diz. A gente precisa voltar a essa santa indignação, essa indignação aqui de Paulo. Essa indignação precisa estar na nossa mente. Não é para a gente passar e fazer de conta que não é com a gente, é conosco. Nós somos a igreja do presente, sim ou não? Somos a igreja do presente. É preciso se indignar contra os que pervertem o caminho do Senhor. Paulo se indignou contra aquele espírito que estava sendo usado, ou usando aquela moça lá na cidade de Filipos, lembra? Atos 16, 18. Ele olhou para ela e falou: em nome de Jesus, sai dela. Foi indignação. Ele foi perturbado, não sei se dá para colocar, Atos 16 e 18. Ele ficou chateado com aquilo. Ele passava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, estão ensinando o caminho da salvação. Se fossem os bobões de hoje, ficava cheio de vida. Mas Paulo não. Entendeu? Mas Paulo, perturbado, ele se indignou com aquilo, entende? Quer ver outro lugar? Paulo se indignou, aliás, Pedro se indignou com a mentira de Ananias e Safira, não foi? Lembra do castigo deles? Aquilo ali foi uma santa indignação. Foi uma coisa severa, foi um mal cortado pela raiz. A gente não sabe o que o inimigo estava tramando por trás daquilo ali. A igreja no começo, a igreja no início, a igreja começando. Então ele plantou a mentira no coração ali, vamos passar a mão por cima, vamos fazer. Ele plantava outra no coração de outra. Deus corta aquilo pela raiz, aquilo foi necessário. Eu acredito na palavra de Deus. Não houve exagero de Deus ali, aquilo foi necessário. Paulo escreve aos Gálatas tão indignado, que ele diz assim: irmãos, vocês começaram bem, terminaram mal, o que aconteceu? Quem vos fascinou? Só que os irmãos estavam ensinando a circuncisão de novo. Ele estava tão indignado que ele chega no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: quem dera que esses que ensinam vocês circuncidarem, esses fossem castrados. Pense numa indignação. Queria que fosse cortados. Aliás, tem uma versão que fala castrados. Cortados aqueles que vos andam inquietando. Ou seja, você sabe que a circuncisão é justamente aquela operação de fimose, né? Então ele falou assim: se fosse para fazer só um pouquinho, faz logo em tudo. Castra logo. Isso é indignação por aqueles que pervertem. Você lembra quando ele vinha voltando da sua segunda viagem missionária, da terceira na verdade, que ele chega em Mileto e manda chamar os presbíteros de Éfeso para lá, e ele fala: eu sei que depois de mim, depois que eu sair, virão lobos devoradores, se infiltrando dentro da igreja e pregando o evangelho que não é. Não deixem. Ele orienta os irmãos, porque isso cansa.
É preciso que haja uma santa indignação da parte da igreja, da parte dos pastores, por aqueles que estão pervertendo o caminho do Senhor. É impossível a gente olhar para a internet e ver tanta mensagem pervertida, que não alimenta, que não traz nada, que não tem mudança de vida nem absolutamente nada. E o YouTube é uma prateleira assim, de mensagem. Você vai lá e escolhe a que você quer. Não vou ouvir essa aqui que combina mais comigo hoje. É muito melhor ler a Bíblia sem rodapé, sem nada. Só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Leia ela. Comece a ler o Evangelho. Comece Mateus, Marcos, Lucas, João e vai embora. Lendo. Termina, leia de novo. Só ali o Espírito Santo, o dono da igreja, ele vai falar com você. Ele vai esclarecer para você. Em último lugar, eu queria falar aqui sobre essa questão da oração e do jejum, que é um trabalho que a igreja fazia. E essa é uma questão extremamente importante. Oração e jejum. Qual é o jejum que Deus quer de nós? Que jejum Deus quer de nós? Jejum aqui é quebrantamento. Jejum aqui é eu estar humilhado aos seus pés. Jejum é como se eu dissesse para Deus: eu estou me abstendo daquilo que é bom, porque eu quero o melhor do Senhor. Eu estou me abstendo daquilo que é tão bom para mim, só porque eu quero aquilo que é melhor. Jejum é eu me abster do meu alimento que sustenta o meu corpo, para eu buscar o alimento que sustenta a minha alma. Jejum é eu dizer para Deus que a minha pressa em buscá-lo é mais urgente do que eu alimentar o meu próprio corpo. Isso é o jejum. Jejum é eu mostrar para mim mesmo, aliás, para você mesmo, que você tem mais fome de Deus do que fome de pão aqui na terra. Isso é jejum. É o jejum que Deus quer de nós. Oração e jejum sempre foi e é uma arma poderosa para enfrentar qualquer crise e qualquer situação. Sempre foi e sempre será. E jejuar deve ser um prazer para quem se propõe a fazer. Não deve ser um peso, não deve ser uma obrigação, deve ser um prazer. Assim como qualquer outra coisa que a gente vai fazer para Deus, tem que ser por prazer. Qualquer outra coisa que a gente vai fazer na caminhada cristã, deve ser por alegria e por prazer. Assim também deve ser o jejum. No seu jejum, o seu corpo descansa. Você até desintoxica ele. Tem gente que jejuma 24 horas, 48 horas. Tem gente que jejuma uma semana. Você desintoxica o seu corpo. Faz sacrifício. E esse sacrifício, ele abre, aliás, enquanto o seu corpo descansa, a sua mente dilata. Seu cérebro abre para Deus. Você ouve a voz de Deus. Você conversa com Deus mais próximo dele. Agora, o maior beneficiário do jejum sou eu. Deus não precisa de jejum. O jejum não aumenta Deus em nada e nem diminui Ele em nada. Eu preciso. Você entende? Eu preciso jejuar. O jejum é para me beneficiar. E não para que eu simplesmente possa, através de um sacrifício, empurrar Deus para alguma coisa. Não. O jejum é um esvaziar do meu cálice para que Deus transborde em mim. Até aqui, amém? O perigo do jejum é eu achar que, em assim fazendo, Deus estará obrigado a me responder. Isso é um perigo. O perigo do jejum é nós acharmos que fazendo um sacrifício, esse sacrifício vai encurralar Deus e vai deixar Deus sem atitude, e a única atitude dele vai ser me abençoar. Isso é um perigo. Isso seria transformar o jejum numa idolatria. Seria a mesma coisa, se eu jejum dessa forma, seria a mesma coisa que eu subir uma escada de joelhos, fazendo um sacrifício para receber uma graça do meu santo. A gente não critica tanto aqueles que sobem a escada de joelho? Se jejum tem essa conotação para nós, é a mesma coisa que caminhar até a Aparecida do Norte, fazer esse sacrifício, para que lá eu possa agradecer por uma graça, ou receber uma graça. Ou repetir uma reza trocentas vezes. Eu estou fazendo aqui um sacrifício, fazendo aquela continha no rosário, até Deus responder. E pior ainda, jejum ruim, aliás, o perigo do jejum é você achar
que o jejum vai te deixar mais santo do que o outro que não jejum. Isso é um perigo grande. Lembra do fariseu e do publicano? Qual foi a oração do fariseu quando ele subiu no templo para orar? Ele disse o que para Deus? Eu graças te dou porque eu sou dizimista e eu jejum 3 vezes por semana. Ora, os judeus tinham uma mania, tinham uma ordenança para jejuar pelo menos uma vez no ano. O cara fazia 3 vezes por semana. Ele falou, estou bonito. O problema dele foi achar que era mais santo do que o outro. Então, a questão do jejum é uma coisa muito particular. Entre você e você precisa querer. Você precisa querer. No jejum, tem que ter oração. Tem que ter meditação na palavra. Tem que ter um momento de silêncio profundo. Tem que ter um momento de conexão profunda com Deus. Para que através dessa conexão, desse mortificar da carne, desse vivificar do Espírito, eu possa de alguma forma me conectar com Deus e saber a vontade dele para mim, e saber a direção dele para mim, e saber o que ele tem para a minha vida, e saber o que ele tem para a minha missão, para o meu trabalho, para a sua obra, para a sua igreja. Então, tem que ter oração, tem que ter meditação, tem que ter leitura da palavra. No entanto, isso tem que vir também acompanhado de práticas cristãs, dignas de quem se aproximou de Deus. Aquele que se aproxima de Deus, ele deve ter, pelo menos, alguma conduta e alguma obra, alguma prática cristã. Isso é preciso que você queira. Eu tenho que decidir fazer. Eu posso te orientar, eu posso te aconselhar, eu posso te sugerir, mas jamais te obrigar. Não tem como a gente obrigar alguém a jejuar, mas tem como sugerir. Tem como você fazer, tem como você dar o exemplo, tem como você fazer para a pessoa. Por exemplo, como é que você jejua dentro de casa? Com seus netos brincando, correndo de lá para cá, com a TV ligada em toda altura, ou com o vizinho tocando as músicas mais feias possível. Como é que você se concentra, você jejua dentro de casa? Você tem um vizinho que gosta de tocar a música, aquelas mais feias possível. Aí o cara chega, abre a porta-mala do carro e toca. Como é que você jejua dentro de casa? Por exemplo, como é que você consegue jejuar no trabalho? Trabalhando, por exemplo. Você atende um aqui, dependendo do outro ali, os caras te perguntam uma coisa, o seu chefe te pergunta outra coisa. Como é que você jejua dentro do trabalho? Como é que você jejua, por exemplo, como a minha mãe, que tem uma enxaqueca crônica? Como é que jejua com enxaqueca? Aí faz um jejum um dia, aí fica 2 dias seguidos sem poder acender uma luz no rosto. Israel, ele usou essa prática, e isso se tornou uma coisa abominável diante de Deus. Eles estavam profundamente consagrados, seguindo à risca todos os protocolos, mas eles estavam ignorando totalmente toda uma atividade cristã necessária, ou seja, se escondendo do próximo. Não, eu estou consagrado, mas eu estou só me escondendo do próximo, eu estou consagrado. Deus precisou conversar com eles sobre o jejum que Deus esperava deles. Então, a orientação bíblica aqui é que para que eu faça a obra do Senhor, eu me entregue a Ele, em jejum, em oração, em vigílias, em consagração diante de Deus. Agora, não posso perverter essa coisa bonita, que é justamente a prática do jejum, a prática da consagração. Israel conseguiu fazer isso. Olha que coisa interessante. Hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente faz a mesma coisa. Aquilo que era para ser bonito, a gente vai pervertendo. Recentemente, eu participava de reuniões de dirigente de congregação, vocês sabem. E lá se ouviam diversos tipos de histórias. De igrejas aqui, muito próximas, de que tinha uma irmã para dirigir o serviço de oração e a irmã para dirigir o jejum. E aí as duas brigavam. Porque uma queria o jejum cheio e o ciclo de oração vazio. E outra queria o ciclo de oração vazio e o jejum cheio. Como é que Deus opera um negócio desse? Aí eu te pergunto, de quem serve um jejum desse? Aí você leva o pregador, você leva... Aliás, não podia levar todos os pregadores, tinha uma lista lá. Tinha uns que tomavam ceia junto, mas não podia pregar no jejum. Aí eu não entendo. Por que pervertem uma coisa que é bonita, que é agradável, que é boa? Entende? Aí ficam fazendo, em vez de jejuar, passam fome.
Em vez de consagrar a Deus, fazem sacrifício de tolos. E Deus nos orienta a essa prática, sim. A igreja para essa prática, sim. Ela só não pode perverter o caminho disso. Como é que eu faço então? Você deve separar um tempo para você fazer isso, de forma que isso seja útil para você. Você tem que querer, e não apenas você passe fome, mas separe um tempo. Às vezes a gente não consegue fazer em casa. Qual é o lugar que a gente faz? Na igreja é o lugar de fazer. Às vezes a gente não consegue fazer na igreja, eu consigo fazer em casa. Você tem um sítio, você tem uma casa de campo, uma casa em algum lugar, vai lá e fica lá. Faz o teu jejum lá, se aproxima, vai para o mato se puder. Aqui é que não tem mais mato. Só lá para o lado de Santana de Parnaíba ainda tem mato, quem mora para lá. Mas não tem como a gente ir para o mato mais. No Nordeste era bom, a gente ia para o mato, jejuava lá. Eu vou sugerir um jejum para você. O jejum de Isaías. Você vai dizer para você mesmo: a partir de hoje eu vou fazer o jejum do mal. Não é para você fazer o mal, é fazer o jejum do mal, é se abster do mal, você entendeu? Se abstenha da amargura. Você não consegue fazer o jejum por causa de alguma circunstância, tempo, essas coisas, trabalho. Faça o jejum, se abstenha da amargura. Faça o jejum do ódio, se abstenha do ódio. Faça o jejum da queixa, se abstenha da queixa. Faça o jejum do coitadismo. Deixe de ser coitado, se abstenha disso. Faça o jejum da religiosidade, deixe de ser tão religioso. Faça o jejum da arrogância, pare de arrogância. Faça esse tipo de jejum. Talvez você nem precisa passar fome. Exercite o amor e não se esconda do seu próximo. Esse é o jejum que Deus quer que você faça. Eu vou só ler para você não dizer que é minhas palavras. Isaías capítulo 58, versículo 3 ao 12, eu vou ler na linguagem de hoje. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu não notas? Por que passar fome se tu não importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum de vocês, cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam o dia de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima das cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acho que um dia de jejum assim me agrada? Não. Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade o que vocês repartam, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês ficarão curados, todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: eu estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrer os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, diz o Senhor, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Aleluia. Que esse seja o nosso jejum. Amém. Que esse seja a palavra que fica em nossos corações. Eu estava segunda-feira
no nosso PGM, e observei um senhor derramando lágrimas, porque ele disse: o meu vizinho, fiquei sabendo que ele separou da esposa, e eu não pude fazer nada. E esse sentimento dentro do nosso coração, de se envergonhar disso, e de às vezes dizer: Senhor, eu poderia ter feito melhor, isso mostra que estamos no caminho. E esse jejum que Deus espera de nós. Se você puder, consagre. Se você puder jejuar todos os dias, jejum. Mas não desvie o seu olhar do próximo, porque senão você estará perdendo tempo. Olhe para a pessoa, olhe no olho da pessoa, e veja que ali existe um irmão seu, uma pessoa que é seu irmão. Aqui, essa igreja orou e jejuou com o objetivo de mandar alguém lá para o outro lado do mundo, lá para a ilha de Chipre, 215 quilômetros de distância, dentro de um navio naquela época, no século I, mas provavelmente ali no ano 47, 48 da era cristã, para chegar ali do outro lado e falar do amor de Jesus Cristo. A gente só atravessa a rua, já está dentro da igreja. Faça isso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.